terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Deus é soberano e é isso que a gente cantou, né? E é nessa soberania que o nosso coração descansa, é nessa soberania que a gente encontra paz, não só nos dias bons, mas também nos dias difíceis. Estamos aqui juntos, apesar de separados. É certo que se a gente tivesse mesmo como costumamos estar, eu poderia olhar ali para a esquerda, ver o irmão João, a irmã Leila, a Luana, o Leandro. Do outro lado ver a Silvéria, a Dayana ali no cantinho, cada vez menos no cantinho, já está chegando ao grupo, que bom. Mas a gente pode viver, graças à tecnologia, esse momento virtualmente. Eu queria compartilhar alguns motivos de oração, julgo ser importante, e em seguida orar com os irmãos. Lembrando que se você tem algum motivo de oração e gostaria de compartilhar, você pode fazer isso via Facebook
via Instagram. É uma maneira da gente saber um pouquinho de como você está passando, de como você está se sentindo e vivermos essa troca que é tão rica e fundamental para a nossa espiritualidade. O primeiro motivo que eu gostaria de destacar é óbvio, né, essa questão, essa pandemia que se apresenta ao mundo e ao Brasil também, com sérias repercussões, que o Senhor tenha misericórdia. Lembrando também de orar por aqueles que compõem o grupo de risco, lembrando de orar por aqueles que estão aguardando o resultado dos testes, vivendo um momento de muita ansiedade, e também os seus familiares, que imaginam a dificuldade disso. Lembrando de orar pela irmã Luzia, nossa irmã querida. Não tem nada a ver com o coronavírus, mas ela é um motivo constante das nossas orações, a sua saúde. E orar também pelas pessoas em situação de rua, gente. Talvez você tenha visto nas redes sociais, a gente publicou uma imagem cobrando e pedindo da prefeitura algum posicionamento, um planejamento sobre como procederão com as pessoas que vivem em situação de rua. Então, vamos juntos pedir ao Senhor que cuide de nós e apresentar diante dele esses motivos. E você, óbvio, com toda a liberdade para ir nesse teu momento de espiritualidade, apresentar outros que venham ao seu coração também. Pai, nós te agradecemos por seu amor, por sua fidelidade e porque o Senhor nos traz paz em momentos de dificuldade. Sabemos, Deus, que o cenário é ruim, estamos todos assustados, mas confiantes no Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos nos reunir. Ainda que separados, estamos unidos nesse propósito de colocar as nossas vidas, o nosso país, diante do Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe aqueles que são parte do grupo de risco e certamente muito ansiosos, preocupados, que o Senhor cuide desse povo, livre esse povo e que o Senhor dê a cada um de nós a medida da consciência para que a nossa responsabilidade seja também parte do livramento desse povo, Deus. Pedimos, Deus, por aqueles em situação de rua, que já têm uma vida sofrida, já passam por uma série de dificuldades, que nessa fase o Senhor zele por eles, Pai. Pedimos também que essa mensagem que foi colocada na internet semana passada chegue aos olhos e ouvidos da prefeitura e que alguma coisa efetiva seja feita. Pedimos que o Senhor também nos incomode na cobrança desse movimento, Pai. Pedimos, Deus, pela irmã Luzia, que o Senhor cuide da nossa irmã, cuide da sua saúde, do seu bem-estar, que ela seja tocada pelo Senhor. Agradecemos, Deus, por sua graça, por seu amor. Lembramos daqueles profissionais, entregadores, motoristas de aplicativo e muitos outros que veem a sua renda ameaçada, que precisam sair para trazer o pão à mesa. Que o Senhor dê a eles também sustento de maneira especial, Pai. E também pelos profissionais de saúde e segurança que se expõem por seu ofício. Em nome de Jesus, Pai, obrigado porque podemos confiar no Senhor e porque a nossa oração não é vã, ela é dirigida a Ti, o Deus vivo, que ouve, que se envolve, que é soberano e que se manifesta. Em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
mas ainda é pouco que eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. O que acabamos de cantar constitui um desafio de fé. Talvez o maior de todos os desafios, que é de poder louvar a Deus, de reconhecer a bondade de Deus, apesar das circunstâncias ruins. Eu sei que eu já vivi momentos em que foi dificílimo louvar a Deus, e eu acredito que isso também já se deu na sua vida. A diferença desse momento atual que vivemos é que isso é um movimento coletivo, novo na vida da gente. E mais uma vez a nossa fé é colocada em pressão, a produzir alívio e direção num momento tão difícil como a gente vive. E para isso é preciso sair daquelas convicções frágeis, destituídas de profundidade, de significado, de enraizamento. Há um texto que eu considero precioso dada a realidade em que o profeta vivia, que é lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E ele fala sobre isso. Seria tão bom poder falar sobre isso com vocês, olhando nos olhos,
podendo abraçar vocês, a gente poder depois rir juntos. Mas infelizmente a nossa proximidade é de coração, de convicção, de apoio, mas não de toque. Mas voltará a ser. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no verso 19 ao 21, olha o que o profeta falou. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. O profeta viveu os terrores de uma invasão. Não de uma guerra, porque Israel não tinha força bélica para impedir e para enfrentar a Babilônia. Mas viveu os terrores de ser dizimada, destroçada por essa potência. Viveu os terrores de ser invadida pelos povos vizinhos que, aproveitando-se da fraqueza de Jerusalém, foram lá. E aí houve todos os males, os mais terríveis. Fome, violências as mais diversas. Quadro terrível, terrível. Diante desse quadro terrível, o profeta ele não minimiza a dor. Ele não ignora a realidade que é profundamente ruim, desagradável, dolorosa. Ele não chega e fala assim, não, está tudo bem porque Deus está com a gente. Não! Ele sofre, ele se importa e é impactado pelas dores as mais diversas. A fé cristã, ela não ignora a realidade do sofrimento, do lamento, das dores. A fé cristã é uma fé encarnada que olha para a vida e sabe dizer isso é bom e isso é ruim, isso dói e isso alegra. Negar a dor nada tem a ver com cristianismo. Negar a dor tem a ver com uma fé fragilizada por pensamentos mágicos. Jesus sofreu, seus apóstolos sofreram, e eu sofro e você também. E nesses dias de quarentena, o sofrimento se intensifica. Intensifica porque a gente não pode realizar aquilo que gostaria de fazer. Alguns não suportam a reclusão, alguns adoecerão, outros morrerão. Há a dor de saber que os nossos queridos da rua estão totalmente desprotegidos. A gente sabe das dores que acontecerão nas favelas, despreparadas para lidar com uma pandemia. Tudo isso aflige o coração da gente, além da preocupação com os nossos queridos, os mais próximos, principalmente aqueles envelhecidos. Dói o coração e dói mesmo. E o profeta não nega isso e você não deve negar. Mas o profeta faz um outro movimento fundamental em toda a vida, ainda mais nos momentos de maiores dores. Ele traz à memória aquilo que traz esperança. Meus amigos, meus queridos, a gente não precisa negar, mas a gente precisa resgatar aquilo que nos traz esperança. E me parece que vivemos um tempo em que a gente projeta a vida só para frente. Como eu vou sobreviver na minha aposentadoria, como eu vou economizar recursos, como serão as minhas férias, como eu faço para ficar com a saúde melhor, com o corpo melhor. Enfim, eu projeto para frente a existência, esquecendo que a vida se dá no presente. E o que somos hoje reflete o que eu tenho feito com a vida. Eu sou o somatório da minha história. Resgatar o que traz esperança, e só é possível trazer esperança para o momento atual se eu for, não o que eu serei, mas é quem eu sou. E toda a minha história
e todas as marcas positivas e a presença de Deus na minha história. Para eu resgatar a esperança, eu preciso me lembrar das pessoas que foram amigas nos meus momentos de dor. Eu preciso resgatar aqueles sentimentos das pessoas queridas com quem eu convivei, com quem eu me relacionei. Eu preciso reconhecer as coisas mais essenciais da vida, que não são as minhas conquistas sociais, as mais diversas e importantes, mas não é o que traz, que resgata sentido e esperança para a vida. Não são os títulos, minha conta bancária, nem para onde eu viajei. O que traz esperança é com quantos amigos eu me relacionei, quantas amizades eu fiz. O que traz esperança é lembrar do carinho familiar. O que traz esperança é se lembrar da sua conversão, do momento em que Deus entrou na sua vida e fez uma transformação gigantesca. Isso traz esperança. Traz esperança você saber que você não está sozinho, porque existe um Deus que cuida de você, que existem amigos. Espero que seja o seu caso, amigos e família. E mais, há uma comunidade de fé, sim, uma igreja que, apesar de suas várias falhas, limitações, incoerências, críticas possíveis a serem feitas, e críticas possíveis a serem feitas, inclusive, para se ausentar da própria igreja. Mas em momentos como esse, a gente percebe que o que resgata a esperança é saber que tem uma coletividade que, se eu precisar, vai se mobilizar sob todas as suas incoerências, mas se mobilizará para me ajudar. Isso traz esperança, meus amados. Em momentos como esse, a gente percebe o que nos é essencial, fundamental. E eu espero que nesses tempos de reclusão você consiga lembrar do amor vivido com as pessoas que estão ao seu lado hoje em sua casa. Que você consiga lembrar do quanto Deus já fez na sua vida, do quanto foi importante a sua vivência eclesiástica, de como foi sensacional poder olhar para a natureza e perceber que você faz parte disso sob o comando de um Deus que te ama e cuida de você. Eu espero que nesses tempos de pandemia haja uma invasão de boas lembranças que resgatem a sua esperança. E mais, aproveite esse momento para construir boas lembranças para o futuro. Você pode viver isso que nós estamos vivendo, que é profundamente lamentável e difícil, de uma forma a se lamentar no futuro, a se envergonhar no futuro, ou a de perceber que foi um divisor de águas, em que você revisitou a sua agenda, as suas prioridades, a sua vida e percebeu o que é valioso. E marcou uma diferença para aprender que a vida é o que a gente vive. Vive com as pessoas que amamos e com um Deus que ama a gente. Que Deus te abençoe, meu querido. Que você resgate as boas lembranças e construa boas lembranças. E que Deus te dê sabedoria, e muita sabedoria, para conviver com as mesmas pessoas o tempo todo. Que os desgastes aproximem, que essa convivência seja aprazível, apesar das dificuldades. Que Deus te envolva com um abraço forte, no seu colo amoroso, e que você aprenda a olhar para os outros e a viver com os outros. Deus te abençoe. Traga as lembranças que te trazem esperança. Deus te abençoe.